departamento, que é Colóquios de Filosofia e História da Educação, que acontecia sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. Agora eles estão mudando a data também, né? E considerando que a última sexta-feira, semana passada, era o seminário do MST, então conseguimos agendar para esta, que é a primeira sexta-feira do mês, né? O colóquio de Filosofia e História da Educação, com a comunicação da professora Vanessa. Então, ela, como vocês estão vendo aí, né, o tema, ela pesquisou no pós-doutorado, ela fez o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, né, que também tem articulação conosco. O próprio mestrado de lá começou em convênio com o Unicamp, nós demos aulas lá naquela fase inicial, depois a pós-graduação se consolidou lá e eu também o doutorado. E a Vanessa, então, fez a sua pós-graduação, mestrado e doutorado lá em Maringá. E agora veio fazer o pós-doutorado aqui. E eu tive a honra de ser solicitado por ela a ser o supervisor da sua pesquisa. E ela começou em abril, né? Em maio do ano passado e concluiu em abril deste ano. Durante um ano, então, ela fez essa pesquisa que foi no inventário das escolas normais do Norte Pioneiro Paranaense. Aí está o período de indicação, de 1938, quando as escolas normais se começaram um pouco antes, mas ela se consolidou a partir de 1938. Isso que ela vai explicar, eu não vou adiantar o conteúdo, né? Eu já passo a palavra para ela para fazer a sua exposição. Obrigada, professor. Bom, eu não preciso nem ressaltar seria lugar comum e clichê, que a honra foi toda minha quando o professor respondeu o e-mail tão gentilmente, sempre muito generoso, e essa acolhida do STED BR Nacional ao nosso grupo tão ainda pequeno, o STED no PR, que é o História, Sociedade e Educação no Brasil GT do Norte Pioneiro, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, da qual eu sou professora. Então, registro primeiro, né, tem um agradecimento ali, a lista de agradecimentos, mas a honra foi toda minha por ter tido essa oportunidade de ter essa interlocução com o professor Dermeval, né, no pós-doutorado. Bom, eu, como professora, adiantou, meu mestrado e meu doutorado são em educação pela Universidade Estadual de Maringá, e a ligação da UEM é muito próxima aqui com a Unicamp, nascer um convênio, né? E essa semana eu tive que, por conta das burocracias, juntar certificados para comprovar currículo para um edital interno da universidade. E nesse momento a gente começa a olhar tudo que a gente já fez, né, para além do triênio, do quadriênio, conforme todas as exigências, e achei alguns certificados, CDs, os anais das jornadas dos seminários do STED BR, lá de 2005, quando eu comecei a participar ainda como aluna, né, do mestrado, das jornadas, dos seminários. Eu não poderia imaginar que um dia eu estaria aqui hoje, nesse momento, né, apresentando a minha pesquisa, ter feito sob a supervisão do professor Dermeval e coordenando o GT lá em Jacarezinho. A nossa universidade é uma das mais novas do estado, do Paraná, e esse movimento é nacional, mas estamos enfrentando muitas retaliações do governo estadual, de desmonte da universidade pública. Então, estar aqui, ter ficado um ano me dedicando exclusivamente a uma pesquisa na atual conjuntura é um privilégio, né? E queria registrar também essa questão. Então, já agradecer para o professor Dermeval, né, por toda a generosidade, a leitura do texto, do relatório, do artigo, do guia de fontes, né, por toda a vida dedicada ao magistério, né, completou ano passado 50 anos, a luta pela educação emancipatória, pela sociedade igualitária, e que inspira e motiva desde a primeira leitura que eu fiz Escola e Democracia, lá no início da trajetória da docência. Agradecer ao Flávio, que é meu parceiro, companheiro de vida, de luta, de pesquisa, né, pelo apoio constante. A pesquisa foi feita em grande parte com a documentação do Arquivo Público do Paraná. Então, também registrar o
um agradecimento muito especial ao setor de acesso à informação, principalmente a Maureen, historiadora, e a Denise, que deram todo o suporte para a pesquisa acontecer, e agradecer à minha universidade, especialmente o Centro de Ciências Humanas da Educação, e ainda de forma mais especial os meus colegas do Colegiado de Pedagogia. Tenho aqui a colega Luciana de Aquino, que representa aqui na figura dela. Agradeço a todos os meus colegas que possibilitaram que eu me dedicasse integralmente um ano a esta pesquisa. Bom, para começar então essa conversa, né? Eu pensei mais numa conversa. Primeiro apresentar a pesquisa, a proposta da pesquisa de modo geral, quais foram os objetivos, né, a justificativa, e depois fazer duas ressalvas, né, uma pequena discussão das questões teórico-metodológicas que envolvem as pesquisas de história da educação no que se refere às fontes ao recorte temporal e espacial, no caso específico da pesquisa, um panorama histórico da sistematização da formação de professores no Paraná e apresentar aquele que é o principal resultado, digamos assim, da pesquisa, um dos principais objetivos, que foi realizar um inventário, um mapeamento das escolas normais na região, da criação dessas escolas, no contexto de reocupação do Norte Pioneiro, porque o termo reocupação, considerando que as terras não eram devolutas, né, construiu-se a ideia do pioneiro, do vazio demográfico, do processo de reocupação do chamado norte do Paraná. Então, o termo reocupação aqui é para marcar posicionamento contra essa visão desse vazio demográfico, de que aquelas terras estavam ocupadas, não eram terras devolutas, tanto pelas populações indígenas como outras populações, né, outros pequenos proprietários de terra. E como base, o artigo que o Marcos encaminhou, né, na lista, que foi aprovado e vai sair agora no próximo STED-BR online, que é a expansão e consolidação das escolas normais no Paraná, um olhar a partir do Norte Pioneiro Paranaense, que já tem um recorte diferente, já vou explicar porquê, não é 38 a 71, 26 e 71, e apresentar para vocês o guia de fontes que está disponível também no blog, que a gente tem, depois eu passo o endereço do nosso GT, lá de Jacarezinho, né, o guia de fontes a partir do inventário realizado. Bom, como o professor já adiantou, né, de abril a março de 2017, pesquisa na área de História da Educação, e o objetivo geral foi esse de mapear a criação das escolas normais, porém, considerando a inserção dessa criação das escolas normais no contexto de sistematização da educação no Paraná, da escola normal no movimento nacional também, e no contexto educacional paranaense. O recorte é muito amplo, né, de 1938 a 1971. Inicialmente, o recorte foi proposto porque em 1938 foi criada a primeira escola normal na região, na cidade de Jacarezinho. Em 1971, porque com a 5692 e a reforma, né, da instrução, a gente tem o fim do modelo da escola normal para formar professores e a institucionalização do magistério. Então, a partir de 71 não foram criadas novas escolas. A partir da leitura de fontes no período anterior a 38, principalmente mensagens e relatórios do governo do estado do Paraná, foi encontrada informação de que em 1926 já funcionava em caráter excepcional e emergencial um curso normal complementar para formar professores na cidade de Jacarezinho. Então, isso é importante porque quando a gente faz um recorte temporal, não necessariamente a gente não pode, são balizas engessadas, né? Não extrapolar esse recorte. Então, com a leitura no período um pouquinho anterior dos anos 1920, foi possível identificar que já funcionava, mesmo antes da criação de uma escola normal, de um curso normal em nível ginasial, né? Chamado de secundário, né? Nesse contexto, já existia um curso emergencial para formar professores na cidade desde 1926. As fontes principais da pesquisa estão disponíveis tanto no Arquivo Público do Paraná quanto algumas online e outras não. São as leis e decretos de criação dessas escolas e dos cursos na região, nas mensagens e relatórios de governo que estão todos, na sua maioria, disponíveis até digitalizados na página do próprio Arquivo Público do Paraná, e os projetos político-pedagógicos das escolas,
porque tem uma rede de acesso a esses projetos políticos na própria rede mundial dos computadores, na página dos núcleos regionais de educação dos municípios que compõem a região Norte Pioneiro. Bom, a justificativa, né, a importância de se realizar inventários, o STED-BR já tem um projeto desde os anos 90 de levantamento e catalogação de fontes para o estudo das instituições escolares, da história da educação, né, de modo mais amplo. E quando a gente fala especificamente do Norte Pioneiro, nós não temos, apesar de termos cursos, né, desde a Faculdade de Ciências e Letras, desde os anos 50, 60, cursos de História, de Pedagogia, a gente não tem trabalho sistematizado sobre a educação na região e nem trabalhos sistematizados do ponto de vista da história da região. A maioria dos estudos são estudos memorialistas, que também são importantes fontes para a gente pensar a construção da imagem do pioneiro, daquele que chega, desbrava a terra, constrói as escolas, né? E uma região muito conhecida pela figura desse pioneiro. O próprio nome da mesorregião é Norte Pioneiro, pelo IBGE, em contraposição ao termo Norte Velho, que as pessoas não gostam muito lá na região, e oficialmente o IBGE, a nomenclatura dada para a mesorregião, ficou Norte Pioneiro. Então, bom, estando lá como docente, muitos alunos têm procurado para fazer, por enquanto não temos programa ainda de pós-graduação, e nas orientações de iniciação científica nos procurado para estudar os arquivos escolares, a história das escolas dessa região. E uma das principais dificuldades, a partir dessas orientações iniciais, é um trabalho que está bem no início, engatinhando, e que precisava desse momento para realizar o inventário, localizar as fontes, identificar os municípios, os locais onde foram criadas as escolas normais, para que a gente pudesse seguir adiante agora no segundo passo, que é a reconstituição histórica de cada uma dessas instituições escolares na região. Uma das dificuldades é quando a gente procura a história local, ela é muito impregnada por essa visão memorialista, e especificamente as dificuldades também de trabalhar arquivos escolares, da degradação, da falta de pessoal, da falta de organização, enfim, é um trabalho que está bem no início lá no nosso GT, STED no PR. Bom, como eu mencionei, ele se insere nesse esforço de levantamento e catalogação, que é o Programa Nacional de Pesquisa do STED-BR, e a professora Maria Isabel Moura Nascimento, sob a coordenação dela, foi desenvolvido o projeto de reconstrução histórica das instituições escolares públicas do estado do Paraná. Mas em uma comunicação aqui nessa sala, no Seminário Nacional, no ano passado, quando apresentava os resultados parciais, conversando com ela, o professor Sanfelício até questionou, mas a região Norte Pioneiro não foi contemplada nesse projeto que já foi desenvolvido, né, pelos GTs do Paraná? Observou-se que havia essa lacuna desses municípios que compõem a região, que se chama de Norte Pioneiro, né, e a necessidade de começar esse trabalho de levantamento e catalogação. Bom, uma das hipóteses, das premissas também desse trabalho, baseado nos estudos da professora Maria Elizabeth Blanc Miguel, que essas instituições de formação de professores, elas tiveram não só um importante papel quanto para capacitar, profissionalizar o professor, né, mas um papel importante na construção da memória cívica e o professor como o educador do povo, né, e isso, de certo modo, está associado à construção também da figura do pioneiro na nossa região. Essas são algumas questões que nortearam a pesquisa. Então, inicialmente, se pensava qual o papel desses cursos de formação de professores no contexto de reocupação da região, né? Mesmo se tratando de um mapeamento, o objetivo do trabalho não seria essa discussão, não seria o foco, né, principal, o objetivo principal é essa discussão, mas mesmo o trabalho de inventariar, de localizar as fontes, a gente teve esse cuidado, né, tive esse cuidado de contextualizar tanto o movimento da Escola Normal no Paraná nesse processo de reocupação, para compreender a criação dessas escolas. Mas essa questão inicial, ela tinha um limite,
por conta do caráter oficial das próprias fontes, porque as fontes me dariam apenas a indicação do ano de criação ou da aprovação do funcionamento, da autorização do funcionamento de um curso, né? E aí a questão foi redefinida quando, no momento inicial de levantamentos, leituras, né, da documentação e das referências de apoio, da literatura de apoio. E a partir da interlocução com o professor Sanfelice também, e com a professora Maria Isabel aqui, que seria muito mais compreender a ação do Estado e o seu papel na criação dessas escolas na região, e os cursos normais, inseridas no contexto educacional paranaense. E foi ele quem sugeriu a própria questão da concepção de Estado em Gramsci, né, para que a gente se aproximasse um pouco dessa discussão, porque trabalhar o papel desses cursos de formação não seria possível nessa pesquisa a partir do conjunto documental que se propôs analisar. E novas questões surgiram, então, e as duas principais: qual o papel do Estado na criação dessas escolas, no contexto de reocupação da região do Norte Pioneiro, e como ela se relaciona com o contexto educacional paranaense. Os objetivos, além de inventariar, realizar levantamentos de fontes documentais e bibliográficas para estudar a escola normal na região, articulando com o contexto, tanto nacional quanto internacional, levantar fontes documentais e bibliográficas para o estudo do processo de reocupação, e o principal objetivo é elaborar um guia de fontes para compor um banco de dados que o STED-NOPR já iniciou para disponibilizar para a comunidade os resultados da pesquisa e que, né, espera contribuir para que outras pesquisas possam já ter pelo menos a indicação de alguma documentação, de um rol de fontes e de onde houve a criação da escola normal. Por ser uma pesquisa documental, então foram feitas visitas ao Arquivo Público do Paraná, a consulta à legislação, as mensagens, relatórios de governo. Parte do princípio, então, da premissa também que local e nacional não são excludentes. Os estudos sobre a história regional, local, elas não são também exclusividade de uma linha teórica específica. Estudar o micro é possível como ponto de partida, relacionando com o todo, pensando nessa relação dialética entre o que é particular e o que é universal. E o ponto de partida foi contextualizar, então, a formação de professores no século XX de modo amplo e no Paraná de específico. Também foi preciso compreender esse movimento de reocupação e foram, então, tomados como ponto de partida os estudos do Décio Tomasi e do Rui Wachowiks, que contestam a ideia de que as terras no norte do Paraná estavam vazias e eram terras devolutas, né? Foi no que se refere à história da região. E sobre a escola normal do Brasil, os estudos realizados pela Tanuri, pela professora Maria Elizabeth Blanc Miguel, específicos do Paraná, e a tese publicada em 84 da Lilian Wachowiks sobre a relação professor-estado no Paraná tradicional, que foi orientada também pelo professor Termeval. A proposta inicial era mapear apenas a micro-região de Jacarezinho. Eu trouxe um mapa, depois eu estou falando aqui, como eu disse, em 3 momentos, apresentando a proposta geral, mas não sei se todo mundo conhece o Norte Pioneiro Paranaense. A micro-região de Jacarezinho, onde fica o meu centro de estudos, né, o campus que eu trabalho, composto por 6 municípios, e a consulta aos projetos políticos pedagógicos no seu histórico para identificar o ano de criação e no histórico identificar alguma dessas escolas, a criação das escolas normais. Foi possível ampliar para os 46 municípios, então foram consultados os 184 PPPs, a leitura dos históricos. E claro, né, vale ressaltar que cada um desses históricos merece, cada uma dessas escolas, né, merece uma atenção, uma análise mais aprofundada. O objetivo era apenas identificar e cotejar, cruzar as fontes desses históricos com a do Arquivo Público do Paraná e procurar preencher lacunas entre elas. O estudo considerou que as fontes, elas não falam por si mesmas, que é preciso indagar as fontes, e principalmente porque elas têm um caráter oficial. Por isso se trata muito mais de pensar
qual o papel do Estado e o porquê da criação dessas escolas normais na região. E segundo Maria Elizabeth Blanc Miguel, a partir dessa legislação oficial é possível pensar quais as expectativas dos interesses dos governantes em relação à formação do professor, né? Já disse que, então, a opção pelo recorte local e regional, o professor Saviani destaca no texto de 2012 que é possível, sim, pesquisar a história da educação local, regional ou nacional em diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Elas não são exclusividades, ela não é exclusividade, a história local, a história regional, de uma perspectiva teórica apenas, né? Bom, outra questão, o recorte temporal é muito amplo, é de 1938, depois 26 até 1971. Então foram feitas, é preciso fazer uma ressalva de ordem teórico-metodológica no que se refere a essas balizas, né, internas que foram trazidas para a periodização, que consideram o movimento da criação de escola normal no Brasil da Tenuri e no Paraná da professora Maria Elizabeth Blanc Miguel. Os principais resultados da pesquisa, no capítulo coletivo, eu acho que eu salvei o arquivo que estava incompleto, eu peço desculpas, porque eu salvei no pendrive agora do arquivo que não estava finalizado, mas foi feito um balanço da revista STED BR, coletivo coordenado pela professora Maria Cristina Gomes Machado, apresentado no seminário ano passado. A organização para o ano que vem de um número da revista, né, parceria com o GT da PUC, e os resultados parciais foram apresentados aqui no Seminário Nacional. Realmente peço desculpas que está incompleto aqui, mas depois eu passo o arquivo definitivo. E o resultado final da pesquisa foi apresentado agora na jornada de Foz, e o inventário guia que estão disponíveis já para consulta. Bom, quando a gente pensa na formação de professores no Brasil, a professora Maria Tanuri, ela elenca 4 momentos principais. Primeiro, as primeiras iniciativas do século XIX, depois a expansão e a consolidação dessas escolas normais a partir das reformas, a partir dos primeiros anos da República, depois uma definição do modelo de formação de professores na escola normal a partir das reformas no Distrito Federal de São Paulo, e por último, a descaracterização do modelo com a extinção dele em 1971. Então a escola normal, ela foi modelo para a formação de professores, ela foi criada no século XIX, mas a sua expansão e consolidação acontece nos primeiros anos da República. De modo específico, a divisão que é proposta pela professora Maria Elizabeth Blanc Miguel, a partir da criação das escolas normais no Paraná, ela insere esse movimento ao movimento das ideias da pedagogia da escola nova. E destaca 3 momentos: o início, a consolidação e a expansão do ideário. Então, o início do ideário da escola nova, com o início da criação da organização e sistematização da educação, inclusive da formação de professores, a consolidação por meio da experiência realizada na Escola Normal de Curitiba e depois a expansão desse modelo de formação de professores para o interior. Então, a trajetória da Escola Normal como modelo de formação de professores passou pela descentralização e pelo descaso por parte do governo central do Império durante o século XIX, e passa por uma valorização e expansão gradativas a partir do momento em que se defende uma educação popular e a partir do ideal republicano do final do século XIX, sobretudo a partir do movimento renovador. O movimento da Escola Nova impulsionou reformas na educação em todo o país, no sentido de sistematizar a instrução popular e a formação de professores, e esse movimento, segundo a Maria Elizabeth Blanc Miguel, repercutiu também no Paraná. Ela considera que a criação das escolas normais, a partir desse movimento da escola nova, tem o início, a consolidação e a expansão. E é preciso destacar que a partir das reformas que aconteceram, sobretudo no estado de São Paulo, modelo paulista, a gente tem a proposta de organização do ensino no Paraná.
e foi a partir da atuação principalmente do César Prieto Martins, do Lisímaco Ferreira Costa na fase inicial e do Erasmo Piloto, que colaborou para a consolidação e expansão do ideário da pedagogia da Escola Nova no Estado. O caminho para essa discussão aqui hoje, para essa comunicação, é apresentar as principais propostas dessa reforma e pensar a criação dessas escolas no Norte pioneiro. Tá? Bom, o clima intelectual de debates nos anos iniciais da República foram alimentados pela crença, né, sobretudo a partir das ideias positivistas, liberais, democráticas, de que a escola teria um poder regenerador. E começa-se a debater, mesmo às vésperas da República, a expansão da educação popular e a necessidade de formar professores a partir dessa expansão. Mas foi a partir da década de 1920 que foi desencadeado no Brasil esse processo de sistematização do campo educacional impulsionado pelo movimento renovador. E essa organização foi acompanhada de uma preocupação por parte dos estados com a profissionalização do professor, a partir de uma formação específica, iniciada ainda no século anterior, no século XIX, com a preocupação em formar os professores primários nas escolas normais. Mas, segundo o professor Saviani, na História da Pedagogia no Brasil, apenas adquiriram certa estabilidade no século seguinte. Então, na segunda década do século XX, foi um momento de defesa da educação popular, sobretudo centrada na alfabetização, na educação moral e cívica, e uma expansão considerável no número de escolas isoladas para atender esse objetivo. E então, a partir das reformas de Sampaio Dória, houve a expansão da escola pública para as populações até então marginalizadas, mas a partir do binômio alfabetizar e formar o cidadão republicano. Então, apesar de não ter se concretizado, ter sido revogada muito rápido, a lei fomentou o debate das ideias sobre a erradicação do analfabetismo e fomentou uma intensa campanha para a nacionalização do ensino via uma educação moral e cívica, tanto para brasileiros como para integrar imigrantes, segundo os estudos da professora Marta Maria Chagas de Carvalho, em 2 textos de 2011. Esse movimento teve repercussão no Paraná e começou com a atuação de César Prieto Martins como inspetor-geral do ensino do Estado do Paraná. Na década ainda de 1918 e 19, o Estado do Paraná, a educação passa a ser entendida como assunto para técnicos especialistas, enviou uma comissão até a cidade de Pirassununga, a Escola Normal de Pirassununga, onde também atuava Lourenço Filho, e César Prieto Martins era professor da Escola Normal de Pirassununga, foi convidado para ser inspetor-geral do ensino no estado do Paraná. Ele aceitou, porém a atuação dele também é muito importante destacar, a atuação do Lisímaco Ferreira da Costa enquanto diretor da Escola Normal de Curitiba, que até 1924 era a única escola normal, a única escola para a formação de professores nesse modelo no estado do Paraná. E a principal tarefa do Martins como inspetor-geral foi de organizar o ensino primário, e nessa tarefa de sistematização ele fez várias visitas pelo Paraná, principalmente no litoral, nos Campos Gerais, e ao visitar as escolas, ele então no primeiro ano, 1920, quando ele assume a inspetoria, ele faz um relatório, né, como inspetor-geral, ele faz um relatório onde ele prioriza uma racionalização da educação, prioriza uniformizar os livros didáticos utilizados nas escolas, instalar escolas nas localidades mais populosas e alfabetizar a população. E nesse contexto de reformas, então, é que no Paraná se passa a considerar o ensino a partir de um sistema, com uma forte ênfase na inspeção, segundo Lilia Wachowicz, considerando o professor em sua relação com o Estado, uma relação de patrão e empregado, E a qualificação técnica do trabalho do professor passa a ser entendida como solução para os problemas de ensino, e o oposto, então, é válido também, Todas as mazelas do ensino, a responsabilização ao professor. E essa concepção ela pode ser percebida já na proposta do Martins. Ele indica no relatório de 1920 que não é possível continuar formando professores, ampliar as escolas, a alfabetização, sistematizar a educação no Paraná, sem que se ampliassem as escolas de formação de professores. Então, efetivamente,
ele já indica a necessidade de mais 2 escolas normais, uma nos Campos Gerais e uma no litoral, e com uma preocupação muito específica. A Escola dos Campos Gerais, ele indica no relatório de 1920, por conta da forte presença de imigrantes, com a preocupação da nacionalização, no ensino da língua portuguesa. O Paraná já tem uma legislação desde o Código de Ensino de 17, para o ensino da língua portuguesa nas escolas, né, em virtude dos imigrantes, e no litoral para contenção de doenças, eram regiões que ele considerava estratégicas. Então, para além da preocupação em formar professores para atuação nessas escolas isoladas e nas escolas na alfabetização, a gente percebe também a preocupação dessas reformas e da direção do Estado, né, no sentido de educar essa população para a contenção de doenças, para o trabalho e por conta também desse contexto de nacionalização dos imigrantes nessas 2 frentes, Campos Gerais e no litoral. Então, Ponta Grossa foi criada em 24 e Paranaguá em 27. Então, os principais legados dessas reformas iniciais, por que é importante pensar na atuação do Martins? Porque ele foi entre 20 e 24 inspetor-geral, e na sequência Lisímaco, que foi diretor da Escola Normal, assume como inspetor-geral do ensino no estado do Paraná. Eu ia falar da instrução, mas o termo é do ensino no estado do Paraná. E o principal legado dessas reformas, e que, segundo a Maria Elizabeth Blanc Miguel, evidenciam a presença das ideias da escola nova, é a criação na escola secundária, a Escola Normal de Curitiba elevada à escola secundária, a criação de um grupo escolar como escola de aplicação. E nesse mesmo contexto, logo após a sua saída e entrada do Lisímaco, a gente tem a criação do curso normal complementar na cidade de Jacarezinho. Pelo relatório apresentado de 24 a 28 do Lisímaco Ferreira da Costa, foram criadas 2 escolas normais complementares, então uma em Jacarezinho e outra em Guarapuava, indicando uma preocupação do governo do estado com o recente processo de ocupação ou reocupação dirigida, então de uma população que passa de uma colonização de particulares, enfim, e do estado também para essas 2 regiões, para o norte do Paraná e para o oeste paranaense. A escola normal chegou ao final da Primeira República em todo o país como modelo de formação híbrido, com mais atenção às humanidades, às ciências, que aos aspectos específicos da profissão, segundo a Tanuri, e a definição da escola normal como modelo para a formação de professores aconteceu apenas na década seguinte. Porém, vale ressaltar então essa atuação do Martins, porque em 1926 a gente percebe nesse curso oferecido na cidade de Jacarezinho, que está no relatório de 24 a 28, a preocupação da formação do professor na prática. O Código de Ensino de 1917, 15, depois foi reformulado, muito pouco mudou em 17, e depois o de 1920, ele traz uma possibilidade de um curso complementar, intermediário entre o primário, que você terminava a 4ª série, para preparatório para o ingresso no secundário ou também para o curso normal. Mas o Código de Ensino previa esse curso com duração de 2 anos. E aí que a gente percebe a dificuldade, porque é o início de um processo de organização, sistematização de uma legislação. Não temos um Sistema Nacional de Ensino, né? Só temos a primeira LDB em 1961. O professor Saviano, em alguns textos, discute se é que temos um Sistema Nacional de Ensino, né? Mas é uma dificuldade ao ler essa documentação, das nomenclaturas, de entender a legislação, de entender o modelo paulista, mas ao mesmo tempo as peculiaridades do Estado. E esses cursos normais complementares criados tanto em Jacarezinho quanto em Guarapuava, eles tinham uma duração de 1 ano. E pelo relatório de 24 e 28, todos já eram professores. Então era para formar o professor na prática. Todos eles já atuavam, era mais uma certificação. Ainda assim, muitos não conseguiram complementar, depois que tem até os dados aqui. E funcionava o oposto, é muito interessante essa peculiaridade, porque o curso deveria funcionar no grupo escolar. Pela manhã eles tinham aula e à tarde os professores faziam a parte prática no próprio grupo escolar. Então, na verdade, eram os professores do próprio grupo que já davam aula, que tinham uma formação no período da manhã
das disciplinas pedagógicas, né? Então, por um ano, ele saía como regente, tinha a formação como regente, não como professor do ensino primário. Bom, na década de 30, né, no Paraná, um redirecionamento nos planos de governo, no sentido de modernização, progresso. Vale destacar que no âmbito nacional, a política de Vargas centralizando, né, e nacionalizando as tomadas de decisão, inclusive com a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública em 30. Há um direcionamento, então, o governador Caetano Munhoz da Rocha, que foi governador interventor durante 13 dos 15 anos da chamada Era Vargas, né? Ele destacava em suas mensagens de governo, de 36, de 37, os esforços do Estado do Paraná em modernizar, abrir estradas, e há uma ênfase muito grande nessas mensagens na construção de escolas. E é nesse contexto que começa a construção, em 1937, do primeiro prédio da Escola Normal na região, na cidade de Jacarezinho, que começa a funcionar em 1938, primeiro curso já em nível ginasial. Então, de 26, aquilo que era em caráter emergencial, excepcional, para funcionar durante pouco tempo para formar professores, então esse curso normal complementar ele existiu de 26 até 38, então ele existiu durante 12 anos formando professores em caráter emergencial. E apenas em 38 a gente tem a primeira turma da escola normal já em nível ginasial na região do norte, chamado Norte Pioneiro Paranaense. Nesse contexto já dos anos 30, do final dos anos 30 e desse processo de expansão, a gente já tem a atuação do Erasmo Piloto, responsável, segundo a Maria Elizabeth Blanc Miguel, pela expansão desse ideário da escola nova para além da capital. Mais o modelo, né, para ela, da escola nova e da pedagogia da escola nova era a escola normal da capital. E no Paraná, a partir de 38, a gente tem um decreto que torna as escolas normais também como escola de professores. Esse modelo de escola de professores veio das reformas capitaneadas pelo Anísio Teixeira e pelo Fernando de Azevedo, Distrito Federal e São Paulo, respectivamente. E a introdução das ideias do movimento Escola Novista na legislação escolar aconteceu após amplo debate, mediante conferências, publicações na década de 30, e segundo a Tanuri, resultou em novas e significativas remodelações no âmbito da escola normal. No Paraná, existiam então 4 escolas normais nesse contexto da transformação do modelo da escola normal para a escola de professores, que ampliava sua esfera de atuação. Não apenas formava mais professores primários, mas passa também a ser considerado um centro de ensino secundário para especialização e formação de diretores e inspetores de ensino. Passou a ofertar, além da formação para professor primário, cursos de formação pedagógica, né, para os professores de ensino secundário, especializações para diretores e inspetores, com uma maior centralidade nas disciplinas pedagógicas no programa também do curso de formação para os professores primários. Então, existiam 4 escolas normais nesse contexto no Paraná, em Curitiba, Ponta Grossa e Jacarezinho e Paranaguá. Elas houve a fusão das escolas normais com os ginásios estaduais, formando a chamada escola de professores. Bom, aqui. As escolas de professores funcionaram, então, no estado do Paraná entre 38 e 46, e esse modelo chegou até o Norte Pioneiro na cidade de Jacarezinho. Na ata que está no arquivo da escola, a gente encontra a ata de início das atividades da escola de professores em 1943, numa sessão solene, então tem a ata de registro desse início das atividades. Nos anos 40, acontece a nova reorganização do ensino a partir do conjunto de reformas idealizado pelo Gustavo Capanema, conhecido em seu conjunto como leis orgânicas, e a Lei Orgânica do Ensino Normal de 46 reorganizou novamente o ensino normal no país. E como consequência, em 1947, tem um decreto estadual no Paraná e as escolas de professores voltam a ser escolas normais,
com exceção da Escola de Professores de Curitiba, que passa a ser Instituto de Educação, continuando oferecendo esses cursos para além da formação do professor primário. E o decreto-lei menciona, então, a alteração para a Escola de Professores de Paranaguá, Ponta Grossa, Jacarezinho e já a existência da Escola Normal de Londrina, que é de 1943. A lei orgânica mantém uma dualidade na formação do professor em nível primário. A escola normal primária formava o regente de ensino primário e em nível secundário, ginasial, formava o professor do ensino primário, né? E essa lei traz a criação, a proposta de criação de cursos normais regionais. É nesse contexto, com a ação do Erasmo Piloto, quando assumiu a Secretaria de Educação e Cultura em 49, que o principal projeto do estado do Paraná passa a ser a interiorização para a formação dos professores. Então, aquilo que antes estava restrito, esses 4 centros que eu mencionei, né, Curitiba, depois Paranaguá, Ponta Grossa e Jacarezinho, que era a cidade mais populosa da chamada região norte pioneiro paranaense, né? Então, passa a considerar a importância de que se formem professores nesse processo que no Brasil também acontece, né, segundo o Tanuri, de ruralização. Então, formar o professor lá no seu campo de atuação, não apenas para ensinar as letras, mas também para ensinar os costumes, higiene, né, lá no meio rural. Essa proposta para o projeto de interiorização, então, foi da criação de cursos normais regionais. E um dos objetivos, segundo Erasmo Piloto, era elevar a cultura do homem do campo. O professor ele não deveria ser apenas aquele que levaria as letras, mas ser também instrumento do Estado na tarefa de criação dos núcleos urbanos, no movimento de educador do povo, conforme a professora Maria Elizabeth Blanc Miguel discute. Então, quando a gente fala a partir desse modelo, as escolas paranaenses se expandiram de modo geral e igualmente as escolas normais de modo específico entre os anos de 46 e 61, naquelas cidades fundadas a partir do desenvolvimento econômico pela expansão cafeira no norte e pela pecuária do sudoeste paranaense. Depois de amplo processo de discussão, uma legislação que lançasse as bases da educação nacional apenas se concretizou em 61, a 4024, após amplo processo de debate. O professor Saviani também discute esse processo, né, da discussão. E no que se refere ao ensino normal, a 4024 de 61 manteve a mesma dualidade da lei orgânica de 46, uma vez que o curso de formação de professores primários também permanecia em 2 níveis de ensino. E previa também a criação dos institutos de educação, que além da formação de professores primários, continuava ofertando cursos de especialização e formação de quadros administrativos da educação. Uma das mudanças significativas em relação à legislação anterior foi a extinção do caráter de terminalidade da escola normal, que possibilitava aqueles que terminassem o curso normal ingressar nas então faculdades de filosofia, ciências e letras, que até 1961 não havia esse caráter de terminalidade. Esse modelo perdurou até a reforma de 71, quando se institui a formação de professores como modalidade técnica denominada magistério. Fazendo um balanço sobre a formação de professores desde a emancipação do Estado do Paraná de 1853 até a reforma de 71, a professora Maria Elizabeth Blanc Miguel afirma que ela acompanha todas as mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Estado e que, apesar da diversificação das propostas pedagógicas, ela aponta a formação do homem, sobretudo que compunha a camada mais pobre, como a principal questão na formação dos professores primários. Claro que esse panorama não tem o intuito de dar conta de discutir todas essas questões. Todo esse movimento de expansão e consolidação a partir das escolas normais no Paraná, a partir do movimento da Escola Nova, estão discutidos no artigo que será publicado, que foi enviado por e-mail, se alguém também tiver interesse de conversar um pouco mais sobre essas reformas. É um panorama muito sintético e não pretende dar conta de fazer todas as discussões dos pormenores, mas depois no debate a gente pode conversar sobre algumas dessas questões, mas de entender que no início das reformas e no esforço de sistematização da educação pública no Paraná, você tem
a preocupação principal é alfabetizar, mas também formar esses professores, que acontece não apenas no Paraná, né? E em 26 a gente percebe que a solução emergencial era formar os professores que já atuavam na prática, e ao mesmo tempo você daria conta de, em um período, oferecer as disciplinas pedagógicas, e esses professores fariam a sua prática, né, pedagógica no grupo escolar. Então não era um grupo escolar anexo à escola normal, era um curso normal complementar anexo a um grupo escolar. Esse foi o modelo adotado na cidade de apenas de Jacarezinho e na cidade de Guarapuava, devido à presença nos anos 20 e a vinda, né, a intensa migração para as regiões norte e oeste do Paraná. Nos anos 30, então, já pensando naquele processo do nacional-desenvolvimentismo, do progresso, do desenvolvimento, de construção de prédios, de abrir estradas, né? Então você tem a preocupação com o prédio da escola normal na região mais populosa da região do Norte Pioneiro, que é um prédio hoje que se destaca ainda numa das principais avenidas da cidade, lá em Jacarezinho, e que se torna o símbolo de aquela ideia um pouco que o Lisímaco Ferreira da Costa traz de palácio da instrução, né, de um centro de instrução, onde também funcionou, além de formação de professores primários, atendeu a toda a região, na formação de inspetores, diretores em cursos poderia chamar de formação continuada, mas para cursos para professores secundários, né? Claro que isso então é uma síntese, né, muito rápida, dada a característica da apresentação, e o que interessa especificamente é pensar então quantas escolas, onde foram criadas. Eu queria apresentar para vocês então o inventário propriamente dito. Primeiro falei tanto de Norte Pioneiro, talvez deveria ter apresentado primeiro, né? Mas aqui está o mapa já há um bom tempo enquanto eu falei, para vocês se localizarem ali o mapa do Brasil, região sul, estado do Paraná, o Norte Pioneiro paranaense, em grande parte ali, uma grande parte, né, faz divisa com o estado de São Paulo. Brinco que a gente é São Paulo do Sul, porque é muito pertinho, né? Jacarezinho está a 20 quilômetros de Ourinhos apenas. E essa proximidade, ela foi um problema a ser enfrentado pelo estado do Paraná, porque todo o café que era produzido na região, ele era escoado por conta da Sorocabana ter chegado até, por obras de particulares até a região, para o Porto de Santos e não para o Porto de Paranaguá. É o que o Rui Wachowski chama de perigo paulista. Então, quase fomos Paraná, escoávamos quase fomos São Paulo, né, ali a região, escoávamos a produção. Uma coisa, né, como é a questão da identidade. Eu não sou do Norte Pioneiro, eu não nasci lá, eu trabalho lá desde 2013 e vocês percebem que eu já falo nós, né, nós lá do Norte Pioneiro, como essa questão da identidade, né, de trabalhar na universidade lá e de fazer essas discussões e de fazer essa reflexão. Já estou, né, na identidade do Norte Pioneiro, né. Bom, essa mesorregião é composta por 46 municípios e, apesar de ser mais conhecido a partir do movimento considerado talvez de continuidade da expansão do café, né, paulista para o Paraná, ela é uma região que tem núcleos colonizadores desde meados do século XIX. E não é possível pensar a criação dessas escolas e o processo de reocupação na região, e essa é uma produção historiográfica que ainda é uma lacuna nessa produção, de que a região ela foi palco de conflitos de terras muito violentos entre poceiros, indígenas, um processo intenso de grilagem de terras, tanto por parte da iniciativa do Estado quanto de iniciativa privada, né? Então, desde o período imperial, a gente tem a ocupação dessa região e um palco de conflitos. E desde o período provincial também o Norte Pioneiro paranaense foi alvo de disputa política e econômica com a província vizinha. Então, Rui Wachowski indica essa questão do chamado perigo paulista, principalmente por conta do escoamento da produção, que eu disse. Apesar do café, existem outras atividades importantes na região e que em determinados momentos foram significativas, como a criação de suínos, inclusive com a criação de nossa, fugiu o nome? Frigorífico.
Isso, obrigada, meu assessor ali. Para eu ficar um pouco mais... Agora eu tô começando a ficar um pouco mais tranquilo. Falei muito rápido. Bom, a gente tem esse chamado perigo paulista. Então, conforme avançava a estrada de ferro, como eu mencionei, Sorocabana, aumentava a necessidade do Estado de criar uma malha ferroviária que ligasse a região ao litoral paranaense, né, por conta do escoamento da produção. E após muitas tentativas frustradas, em 1912 começa a construção do ramal ferroviário que ligaria Jaguariaíva até Jacarezinho, mas a conclusão aconteceu apenas nos anos de 1930. É a chamada Estrada dos Desmaios devido à demora da conclusão, segundo o trabalho clássico sobre o Norte Velho e o Norte Pioneiro do Rui Wachowicz, né? Então, no Paraná há uma política de Estado no sentido de criar e indicar a necessidade de ampliar sua presença nessas novas regiões. E ampliar a presença nessas novas regiões também pode ser entendido como uma preocupação nas mensagens, nos relatórios de governo, a gente percebe isso, de criar escolas. Principalmente porque você tem chegada intensa de migrantes de São Paulo, de Minas, e de imigrantes na região. Então, fundar escolas para atender tanto a escola primária como para formar professores é importante conforme os núcleos populacionais iam sendo criados tanto no oeste quanto no norte do estado. Esse movimento de reocupação ele é permeado pela ideia de futuro, de progresso e a própria construção da figura do pioneiro, que é aquele que chega primeiro, aquele que desbrava, aquele que ocupa essas terras. E essa memória coletiva do pioneiro é muito forte na região do norte do Paraná, de modo geral, e no norte pioneiro mais ainda, porque lá foi o primeiro processo de ocupação do norte. Isso está muito visível na cultura e no patrimônio material e imaterial, né? Quando a gente pensa nos nomes das praças, das ruas, as figuras que são homenageadas, enfim, né? De todo uma memória coletiva em torno da figura do pioneiro e muito silenciada a memória dos indígenas, né? Que habitavam a região. Então, nesse processo de modernização dos anos 20, da preocupação em construir a estrada de ferro, construir prédios, é que foi criado aquele primeiro curso normal complementar em 26, que eu já tinha assinalado, né? Tem detalhes depois no texto de quantos alunos, mas só para a gente perceber, 25 alunos foram matriculados em 1927, no final do ano letivo de 27, então começou já a segunda turma. Desses, 16 se submeteram aos exames, 9 deixaram de comparecer. Dos examinados, 10 foram aprovados e 6 reprovados. Então, mesmo aqueles professores que já atuavam, o relatório aponta que eram todas mulheres, que eu uso o termo as 25 candidatas, né, então que eram todas mulheres. Na sequência destaca então que todas as candidatas que compareceram foram nomeadas professores em caráter efetivo, mas elas já atuavam na região, não apenas na cidade de Jacarezinho, como também nos municípios da região. E o mesmo relatório já destacava a necessidade da criação de mais 2 escolas. Então, apesar da existência desse primeiro curso na região, em caráter de exceção emergencial, é possível perceber o crescimento da preocupação nas mensagens dos relatórios de governo dos anos de 1920, por parte do poder público de criar escolas e cursos normais em um grande número de cidades do Norte Pioneiro. E isso acontece sobretudo nos anos 50 e 60, que coincide com o período que a Maria Elizabeth Blanc Miguel aponta como o período de predominância, poderíamos chamar, das ideias da Escola Nova no Estado e de expansão do ideário. Então, no momento que nos interessa de modo mais próximo, a região foi grande polo de atração de migrantes, imigrantes, profissionais liberais, trabalhadores agrícolas, sobretudo nas décadas de 30 a 50. Temos, assim, políticas de governo preocupadas em organizar e sistematizar a educação primária, que acompanhava a ideia da formação dessa memória cívica coletiva, dada a matriz liberal desse projeto. A educação institucionalizada teve papel fundamental nesse processo. Em uma mensagem à Assembleia Legislativa do Paraná, então o governador já dos anos 30, Manuel Ribas, em 36, ele aponta que a educação seria o elemento para consolidar a democracia republicana, a democracia republicana.
E diante do discurso, a gente pode destacar alguns elementos para pensar a formação de professores, especialmente no Norte Pioneiro, principalmente em relação com o papel do Estado, o movimento Escola Novista nos anos 30. A mensagem 36 aponta para o plano de ampliação, no que concerne a formação de professores no Estado, e citando a mensagem de 36, o então governador Manuel Ribas diz assim, abre aspas, para maior facilidade de ensino e para descongestionar as escolas normais existentes, o governo cogita a criação de mais duas, uma em Guarapava e outra em Jacarezinho, que seria a elevação à escola normal dos 2 cursos complementares que já existiam. Então, no ano seguinte, mensagem à mesma Assembleia, ele anunciava com muito orgulho a construção do prédio da escola normal e ele descreve assim, o mais moderno e aperfeiçoado estabelecimento de ensino secundário do Estado. Então, a gente percebe o tom dos anos 30, muito mais esse sentido da modernização, da criação. A gente pode perceber enquanto projeto de Estado, né? Então, a partir das fontes consultadas, foi possível, aqui o Norte Pioneiro com todas as cidades, mais especificamente, né? Só para a gente se localizar. E aqui o prédio que Manuel Ribas anunciava que seria construído, que é a primeira escola normal, o primeiro prédio, então, construído na região, em Jacarezinho. A obra foi finalizada em 37, mas a primeira turma começou a funcionar em 38. É um prédio grande, tá? Hoje funciona um colégio estadual, na verdade não funciona porque houve desvio de verba pública no estado do Paraná para a construção de escolas, está sendo investigada, não sei se vocês ficaram sabendo, né, que isso acontece. E a reforma da escola, inclusive uma das alunas fez iniciação científica lá e fez um levantamento, catalogação, organização junto com a escola do acervo do arquivo. A escola entrou em reformas, adivinha o que aconteceu? Tudo nas caixas, na poeira, jogado. A situação do colégio e dos alunos foi muito triste, porque eles ficaram um tempo lá na universidade, usando o espaço da universidade, porque nós não temos curso de manhã, e literalmente foram jogados de um lado para o outro, porque a universidade, alguns gestores não queriam os alunos ali, porque eles estragavam as salas de aula, enfim. E já se arrasta por quase 2 anos, né, Flávio, a reforma, e foi embargada a obra porque o prédio tem um mosaico muito legal, assim, tem algumas características do prédio que agora, com a reforma, entre outras coisas, uma ala inteira desabou por conta do descuido, vamos chamar assim, para ser educados, de quem estava fazendo a reforma. Uma ala inteira desabou e foi preciso reconstruir a escola do zero. Essa escola que foi construída para ser escola normal, mas que depois, devido a uma solicitação do então diretor, adquiriu a nomenclatura de ginásio. Então é interessante porque nos livros memorialistas, os professores da cidade, principalmente Tomás Aimone, foi um dos principais professores da escola, foi diretor, ele fala que pediu para que fosse ginásio porque a escola normal restringia muito, né? Apenas uma pequena parte. O ginásio não, prepararia no ensino secundário para o acesso às faculdades, enfim, né? Já tínhamos a Universidade Federal do Paraná, né? Tem tantas outras coisas que poderiam ser analisadas, devem ser analisadas. O objetivo foi inventariar, então, a questão do processo de feminização, que a gente acaba mencionando e querendo discutir, mas que, como não era o foco, né, a gente acaba deixando para futuras pesquisas. Bom, a partir das fontes que foram consultadas, foi possível mapear, eu quero mostrar por último, já estou terminando. Meu relógio está certo, né? São 5h14. O guia de fontes aqui, já vou passar mais. Então, dos 46 municípios do Norte Pioneiro Paranaense, 30, foi possível mapear a existência de 30 cursos e escolas normais, em 30 municípios, a existência de cursos e escolas normais. Veja bem, por conta da característica dessa documentação, foi possível mapear em que ano foi autorizado pela lei e os leis e decretos disponibilizados nos PPPs também, né?
Não foi foco dessa pesquisa ainda, isso só é possível a partir da reconstituição de cada uma dessas instituições, por quanto tempo funcionou, qual a duração. A elevação, muitas delas iniciaram como escola normal secundária, depois se tornaram escola normal colegial, né? Então há mudanças, e esse período de existência não foi possível neste trabalho de 1 ano de mapeamento e de inventariar, mas que se abrem como possibilidades para futuras pesquisas. Essas são 2 imagens de um baile das formandas da escola normal. A cidade de Jacarezinho tem um advogado que tem um blog e tem um trabalho de reunir todas as fotografias, são doadas, ele digitaliza e disponibiliza. Mas ele não divide, são cenas do cotidiano, são imagens de tudo, festas, escolas. E um dos trabalhos de uma das alunas que fez um guia de fontes, a Stephanie, ela selecionou e catalogou quais eram referentes à escola normal de Jacarezinho e disponibilizou no blog do nosso GT. Foi o primeiro trabalho que eu orientei quando eu cheguei lá em Jacarezinho. Tem lá disponível o guia de fontes, né? Então, como é que ele foi organizado aqui? Uma cronologia dos presidentes e governadores durante o período do recorte. Então, ele foi criado assim, uma tabelinha. O inventário foi feito dessa maneira. A localização, se é o arquivo público ou PPP no histórico do colégio, ou quando havia nos dois, então coloquei os dois. A cidade e o hoje equivalente ao núcleo regional, qual a fonte e qual a modalidade. Que a gente tem a escola de professores, a escola normal de Jacarezinho. Então, a escola normal de Jacarezinho, ela se transforma em escola de professores, né? Então, Jacarezinho a gente tem escola, daí depois aqui Açaí, as portarias, né? Então, as denominações, era curso normal regional, de grau ginasial, secundária. E a gente também, quando a gente analisa essa documentação, a gente se depara com nomenclaturas distintas, principalmente nos PPPs, né? Merece uma análise mais direcionada. Quatiguá, Santo Antônio da Platina. Então, 30 dos 46 municípios da chamada região, Mesorregião Norte Pioneiro, teve curso ou escola normal, de vários tipos, em determinados momentos. Então, tem os anos, está por ordem cronológica. Depois, então, quando é que a gente tem o maior número de criação? Então, foi feito um gráfico assim aqui. Na década de 20, a gente tem a criação do curso normal complementar. Na década de 30, a escola normal de Jacarezinho. Na década de 40, não foi localizada a criação de nenhum curso de escola normal na região. As hipóteses são: há uma lacuna existente no Arquivo Público do Paraná. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora Betinha, a professora Elizabeth Blanc Miguel, que se dedica àquele arquivo, né, a documentação que está naquele arquivo, estuda também a escola normal, e ela disse que retornou recentemente ao arquivo e muitas fontes que ela já havia consultado, por conta de mudança de pessoa responsável e de local no arquivo, simplesmente sumiram. Então, grande parte das menções e relatórios de governo dos anos 40, há uma lacuna de 42 a 47, então há que se considerar que talvez eu não tenha encontrado. No conjunto documental das leis e decretos que criam as escolas, que está presente lá no arquivo, fisicamente não estão digitalizados ainda, eu digitalizei apenas os referentes à escola normal, né? Aproveitei e já digitalizei os dos ginásios, pode ser um futuro inventário, mapeamento que já iniciei. Então, não temos nenhum registro. E uma outra hipótese é que nos anos 40, as mensagens dos relatórios que eu tive acesso do Moisés Lupion, a gente percebe uma preocupação da reocupação do oeste paranaense. Então, poderia ser uma outra hipótese, mas apenas como mesmo, né, algumas possibilidades de entender por que nos anos 40 não se criaram escolas na região. Em contrapartida, na década de 1950, com o movimento de criação de cursos normais regionais, movimento ruralista,
e a atuação do Erasmo Piloto junto à Secretaria de Educação e a ideia de interiorizar a formação de professores, a gente tem a criação de 14 cursos ou escolas normais na região. E nos anos de 1960, 13. Em 1970, a criação de uma. Em 71, a gente já tem a extinção do modelo da escola normal para formar professores primários no Brasil. Aqui tem uma cronologia das escolas e cursos normais criados. Quando eu coloco anterior a 55, é porque foi encontrado numa mensagem de 1955 de governo uma lista dos cursos em funcionamento no estado. Então não foi possível precisar a data da criação, mas em 55, anterior a 55, já tem o funcionamento nessas cidades aqui, elencadas. E por fim, foi feito, aqui a mensagem 55 que eu mencionei. Em 1970, a Fundepar, no Departamento de Escola Normal, encomendou uma pesquisa para fazer um balanço do ensino normal no Paraná, fez entrevistas, é bem interessante esse material de 1971. Ele está... é interessante ressaltar que há um repositário, não sei se vocês conhecem, da Universidade Federal de Santa Catarina, de documentos. Grande parte, por conta de um grupo de pesquisa em educação matemática, grande parte dos documentos do Arquivo Público do Paraná, códigos de ensino que não estão disponíveis na página do arquivo e que a gente não consegue encontrar, que estão nesses documentos que às vezes que a própria professora Betinha disse que existiam, ela já viu, mas que não teve mais acesso, enfim, não encontrou mais. Eles têm digitalizados e disponíveis, inclusive o documento organizado da conferência, a primeira Conferência Nacional de Educação, de 27, que aconteceu em Curitiba, e esse livro aqui também, da Fundepar, que traz já todas as escolas existentes nesse balanço de 1970, já são escolas normais colegiais, não são mais ginasiais, né? Já a formação dos professores em nível colegial. E por fim, o guia de fontes para estudo da Escola Normal Norte Pioneiro, que foi onde a pesquisa centrou o maior esforço, né? Nós não ignoramos que havia necessidade de contextualizar para inventariar, mas não é possível dar conta de contextualizar e de discutir minuciosamente esse amplo recorte temporal, né? Então, foi feita uma seleção de fontes documentais e bibliográficas que podem auxiliar nos estudos futuros sobre a escola normal, extrapola um pouco o recorte, né? Então, aqui no Arquivo Público do Paraná, os documentos dos regimentos de ensino, né? As constituições do próprio Estado, filmes e documentários de propaganda, relatórios do Departamento de Instrução Pública, todos esses estão aqui com os devidos links para acesso, relatórios e mensagens de governo. Aí também indica aqui, a página onde aparece, então você tem lá sobre a necessidade de criação em caráter emergencial de cursos normais complementares, com duração de 1 ano no norte do estado, gratificação para professores, da página 154, criação na página 155, então indicando a fonte, o tipo da fonte, onde ela está, né, um guia de fontes e, quando disponível, o link para acesso, né? Depois aqui temos os códigos e regulamentos de ensino no Paraná, todos que eu consegui, aqui o repositório da Federal de Santa Catarina, que tem um acervo muito interessante desses regulamentos de ensino. Dissertações, artigos e textos sobre a escola normal na região, fontes diversas sobre o Norte Pioneiro, vai ficar em construção constante, né? Filmes, documentários, fotografias, guias de fontes, algumas fontes bibliográficas e alguns conjuntos de documentos publicados. Esse guia está, então, rapidinho, só para mostrar como é que foi organizado, né? Esse guia está disponível para consulta, né? E o intuito é que agora esse projeto maior de reconstituição de cada uma dessas instituições escolares, pelo menos já temos um indicativo de localização dessas fontes,
para que futuras pesquisas possam ser desenvolvidas. É isso. Ok. Bom, então podemos abrir imediatamente para debates, intervenções. Agora é o momento que a gente respira e fica um pouco mais à vontade. Uma coisa, você falou no curso normal, que foi escalado em 1926, depois falou em escola normal ginasial. Sim. E a escola normal primária? Em Jacarezinho, não houve, em Jacarezinho, né? Não houve escola normal primária. Houve esse curso em caráter emergencial, que durou 12 anos, em caráter emergencial, com duração de 1 ano. E esse era o que era de que nível? Era para formar regente de ensino primário, não professor do ensino primário. Então, mas ele era de que nível? Ele pressupunha o quê? A conclusão só do primário? Ele era intermediário. Ele era, após a conclusão do primário, podia ser feito o curso intermediário. Então, você falou que os cursos para formar regentes e havia o curso ginasial para formar professores. Mas na Lei Orgânica de 46, depois na LDB, o curso de formar regentes era de nível ginasial. O de formar professores era de nível colegial. Em 61. Sim. Em 61. Então, eu estou perguntando antes, era se o que formava professores era de nível ginasial, o que formava regentes era de que nível? Primário. Sim. Bastava ter na verdade, tinha muita gente atuando que sabia ler e escrever, que muitas vezes não tinha nem concluído ainda, né? É um início da sistematização, né? E a necessidade de formar, de criar esse curso normal complementar, pelo que eu observei, era de já formar professor que já atuava, terminava a 4ª série e ia assumir as escolas isoladas, em grande parte, né? Em salas multisseriadas. Olá. Oi. Uma dúvida, mas na elaboração desse guia de fontes que você realizou, gostaria de saber quais foram as principais dificuldades na elaboração dele, porque a gente que trabalha com história sabe muito bem que tem certas pessoas que tratam os arquivos como se fossem propriedade privada, né? E gostaria de saber se ocorreu algum tipo de problema nesse sentido, da pessoa falar, achar que aquilo é dela, né? No Arquivo Público do Paraná? Sim. Não. Eu tive muita colaboração das duas profissionais que estavam lá. A Maureen, que é historiadora, ela tinha recém assumido o setor de acesso à informação. Ela estava muito empenhada, ela tinha acabado de começar, ela estava muito empenhada em digitalizar. Eu fiz algumas visitas, mas ela teve um auxílio, ela me auxiliou muito, e por ela ser historiadora, o Flávio fez a pesquisa, esse inventário e mapeamento dos grupos escolares. Nós trabalhamos juntos nesse processo de levantar, catalogar, digitalizar essas fontes. Elas traziam pra gente, ela e a Denise, os carrinhos cheios com os livros, então nós não tivemos essa dificuldade, nem resistência, mas quem relata essa dificuldade é a professora Maria Elizabeth Blanco Miguel, que já trabalha um bom tempo lá, que às vezes não é nem intencional de não dar o acesso ao documento, mas é que por outra pessoa ter organizado e ela simplesmente ter sido removida de um setor para outro, de um arquivo para outro em troca de gestão, isso acontece muito, né? E de ser removido, de elas não saber onde estava. Então elas a gente demorou muito para localizar alguns conjuntos de leis, porque elas não sabiam onde estava fora de ordem, não estava no lugar que deveria estar. Então, nesse sentido, não houve a dificuldade na colaboração das pessoas do arquivo, pelo contrário, né, registrar os meus agradecimentos imensos. E devido ao fato de a Maureen estar começando ali como historiadora, a gente percebia o cuidado e a vontade, mas a dificuldade foi justamente
de muitos livros estarem em lugar, elas demoraram meses para encontrar e aí se dispuseram a digitalizar, enviar o que precisava, porque estava no lugar errado, estava na sequência, né? Agora, muitos desses documentos que sumiram, a gente não sabe, né, a professora, até a Elizabeth Miguel falou, que não sabe se não está lá, se alguém levou, se foi destruído ou se está no lugar errado. Aí não tem como achar. Aliás, essa é uma dificuldade de trabalho em arquivos, né? O professor Saviani tem alguns textos falando sobre quando não está organizado é difícil, mas também quando está organizado com o critério de alguém que ninguém depois mais consegue achar, também de acordo com algumas categorias, enfim, do que a pessoa entende como arquivo, também é difícil. Vocês responderam isso? Agora, nos arquivos escolares a gente tem resistência. Tem uma escola em Jacarezinho, é muito curioso, aliás, dessa pesquisa várias questões ficaram em aberto, a relação entre religião e educação, até no processo de diocesanização, dali, né, no Norte Pioneiro. Tem uma escola que era um internato feminino dirigido pela Ordem do Sagrado Coração, Colégio Imaculada, onde funcionou uma escola normal privada, mas essa escola era subvencionada. E ainda hoje, o prédio da escola funciona um colégio estadual, o Estado paga aluguel para a congregação religiosa e a diretora da escola tem que ser uma irmã da congregação, mas ela tem que ser concursada pelo Estado. E a gente já tentou mais de uma vez ter acesso ao acervo para fazer a pesquisa na escola, que é uma das mais antigas da cidade, e aquele acervo a gente não tem acesso. Mas aí o que acontece? Ela é uma escola pública, mas ela tem a direção de uma ordem religiosa. Isso acontece lá em Jacarezinho e em Santo Antônio da Platina. E nesses dois prédios, no arquivo público, eu encontrei leis e o Poder Público Executivo destinando verba para a construção dessas escolas. Então, essas escolas foram construídas com dinheiro público nos anos 20, 30 e terminadas as suas reformas. Foram particulares durante muito tempo, com provavelmente bolsas, né, subvencionadas, né? Então, essa relação entre igreja e Estado e essa subvenção, como era essa relação também, é algo interessante para ser pesquisado. Mas a gente tem muita dificuldade. Lá, sim, é privada, mas é estadual agora e a gente não consegue o acesso aos documentos. Sobre o guia de fontes, você tem publicado ele de alguma forma? Tem algum projeto de disponibilizar esse material? Ele está no blog, acho que faltou aqui, não sei se eu tenho acesso à internet, mas no blog do nosso grupo, do GT lá, que é o STED no PR, blogspot. Ele já está disponível para consulta. Na Navegando, no caso do projeto Navegando, vocês não tem alguma conversa caminhada nesse sentido? Então, a gente gostaria muito de fazer uma publicação, né, desses guias, porque o Flávio fez dos grupos escolares. Então, ele acabou de terminar o pós-doutorado dele com a professora Marisa Bittar, lá na Federal de São Carlos, e a gente tem esse material que a gente quer muito reunir e publicar, mas a gente ainda não sabe como fazer isso, onde a gente vai fazer. O Navegando a Editora, você disse? Eu estou me referindo ao do projeto. Ah, legal. Que tem na página do Sim. PBR, né? Tem um acervo da Navegando. Sim. Sabe? Que foi do seminário dos 20 anos. Nós temos lá alguns verbetes, nós ainda éramos orientandos do professor César, aí nós elaboramos alguns verbetes, Ratio Studiorum, Padroado, é muito legal e é muito acessado, né? O Navegando, um projeto muito bacana. Caso seja possível e tenha interesse de disponibilizar, com certeza podem. A gente pode aproveitando a oportunidade, o Marcão estava na reunião ontem do grupo, né, tem algumas pessoas que ficaram responsáveis
para retomar o site, né, para retomar toda essa questão Legal. das formas de divulgação do material do grupo. Né? E eu estou vendo que vocês têm um material que também é interessante, talvez. Estou à levar a disposição. ideia para o pessoal, o Marco também está. Legal, estamos à disposição, só a gente conversar. Que tem um alcance muito maior do que o nosso blog, né? Lá do STED no PR. Quanto mais gente puder consultar, melhor. O próprio blog que foi elaborado para os 30 anos, não sei se você chegou a ver, assim, lá pelo menos alguns links já estão elaborados, né? De repente, pelo menos já colocar os de vocês já de imediato. Quem que está agora? Você? Quem elaborou e quem achava mais na frente do blog é a Juliana, né? Tá. Juliana que também é orientada do professor Norval. Mas aí fica a dica, acho que depois o Marco então tem os contatos. Legal. Agradeço a divulgação. Mais uma coisa? Então, vamos encerrar. Eu queria agradecer a Andressa por sua disposição de vir até aqui e apresentar o seu trabalho. Agradecer aos que tiveram o empenho de honrar o compromisso de estar aqui acompanhando o trabalho. Você gravou tudo bem? Gravei. Então aí depois eu preciso disponibilizar, porque nós estamos numa fase tão complicada, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e se não houver forma de disponibilizar para consulta posterior, as coisas se perdem, né? E é muito difícil conseguir eventos que tenham aquela amplitude de informação e acesso por conta da conjugação. Eu ontem não havia ainda a confirmação, né, de que haveria atividade no grupo no dia de ontem, mas essa de hoje e até a reunião do grupo tinha a possibilidade de que fosse hoje. E eu tinha vindo aqui segunda à noite, fiquei terça e quarta, cheguei em casa quarta de noite, queria ter vindo ontem ao meio-dia, porque se não houvesse nada do grupo à tarde, havia a apresentação da colega nossa, a Nora Klaus, né, que fez um pós-doutorado nos Estados Unidos, e ontem foi a apresentação dela à tarde, né, das 2 às 5. E me pareceu interessante porque, pelo anúncio, ela estudou lá a influência americana aqui, né? Mas eu, no final, não pude vir, até eu mandei um e-mail justificando que eu não poderia vir na reunião do grupo ontem, né? Então, estou dizendo isso apenas por causa da conjugação. Se tivesse havido o grupo e eu tivesse podido vir, eu não poderia assistir a Nora, porque daria precedência para a reunião do grupo. Então, é nesse sentido que as atividades, às vezes, são organizadas e acaba tendo pouca afluência, como foi hoje na tarde. Mas uma vez que está sendo gravado, então aí também há uma forma de disponibilizar para os que não puderam vir hoje consultar. Então, agradeço aos presentes, agradeço principalmente a Inês, agradeço ao Marcos aí pela logística, pela infraestrutura, e então até o próximo encontro. Eu que agradeço, não agradeço a presença de vocês.